Clube Atlético Paranaense não surgiu do nada. Já nasceu com história. A camisa vermelha do América e o uniforme preto do Internacional deram vida ao rubro-negro Atlético em março de 1924. No ano seguinte, em 25, conquistava o primeiro título estadual. Rapidamente, o time ganhou a simpatia dos curitibanos. Assim como hoje, o Atlético nunca teve a maior torcida, mas sim a mais fanática, a mais empolgada, a mais apaixonada. Só mesmo a paixão para alimentar a curiosidade do professor Heriberto Ivan Machado. Num pequeno escritório em casa, este homem se orgulha de guardar a memória do clube. Mais que isso, pode-se ver e comprovar aqui o que poucos sabem ou acreditam. Por exemplo, sabia que Alberto Santos Dumont, o pai da aviação, é considerado atleticano? Santos Dumont tornou-se sócio do Internacional e, por conseguinte, depois do Internacional, fazendo a fusão com a América em 1924, ele passa a ser um patrimônio e é com muito orgulho mesmo. Alberto Santos Dumont, o pai da aviação, é sócio do Clube Atlético Paranaense, como vocês podem ver nas imagens que foram feitas da proposta de sócio, feita de próprio punho pelo Alberto Santos Dumont. A reunião de fatos como este renderam um livro. Dentro dele também está a explicação do porquê do apelido Furacão. Campeonato Paranaense de 1949. Em 12 jogos, apenas uma derrota. 49 gols. Um meia esquerda, Jackson, e um ponta esquerda, Sireno. Era um time que ia criar um furacão para... Entrava correndo, fazia 2, 3, daí diminuía um pouco, os padrões levavam, troço meio no toque de bola, segurando a bola. Mas tinha uma diferença. Nós éramos 10 jogadores de bola. Quer dizer, são 11, mas o goleiro treinava diferente, né? 10 jogadores que jogavam bola. Hoje você não tem no Atlético 10 jogadores que jogam bola. Não é só fazer gol, né? O número de gol que nós tomamos também foi reduzido. Então era um time uniforme, um time compacto, não tinha defeitos praticamente. Isso é difícil de dizer. Perfeição não existe, mas você não encontrava muito defeito num jogador. Você sabia exatamente o que o teu companheiro precisava quando ele estava em uma situação difícil. Então você fazia o socorro na hora certa, todos se ajudavam e era fácil de jogar. E por isso nós recebemos esse título de Furacão. Nenhum outro grupo, equipe, teve um nome para perpetuar na história. Só o Furacão. O reconhecimento veio para a dupla através da convocação de Sireno para a seleção brasileira em 49 e o convite para Jackson jogar no Corinthians. Duplas de artilheiros. Daí uma coisa que o Atlético nunca deixou de ter. Vestindo a camisa vermelho e preta, brilharam vários jogadores, goleadores. Depois de Jackson e Sireno, apareceu Sicupira na década de 70. Curitibano, maior artilheiro da história do Atlético. 131 gols. Em agosto de 68 vim para o Atlético. Aí fiquei no Atlético até parar. Mas em 72 fui emprestado para o Corinthians. Aí eu vim para o Atlético e terminei, encerrei aqui em 75, eu tinha 31 anos quando parei. Parei porque o Atlético era uma bagunça naquele tempo. Aquela diretoria daquele ano queria fazer muito mais política do que se preocupar com o time. Então eu ainda tinha mais uns 4 anos de gás, com toda certeza, mas estava insuportável, não saía pagamento. Aí eu parei, como eu já era professor de educação física, né, fui tratar de trabalhar, fui tratar da minha vida. Na década de 80, uma nova dupla para chacoalhar o Atlético. Assis e Washington. Primeiro de tudo, você tem que ser profissional, né? Você tem que ser profissional, você tem que ser determinado. E a união também é muito importante, né? A união é muito importante. Então, eu e o Washington, nós sempre tivemos um bom relacionamento, desde o campo fora também. Entendeu? Nós éramos sempre o último a sair daqui,
sair dos treinamentos, né, até escurecer. Então era um trabalho que a gente fazia de se aprimorar mais, né, cruzamentos, e a gente, um trocava passe com o outro e ajeitava, então isso dava resultado no jogo, né. Então são as histórias do Atlético, né, as histórias do Furacão, né. Então você vê como que vem de década para década, né, então sempre as duplas, né, de ataque, sempre fazendo sucesso. Assis e Washington partiram para o Rio de Janeiro. Quem disse que o rubro-negro ficaria carente de goleadores? Abriu-se espaço para duas revelações, Paulo Rink e Oséias. Na virada do século, o time apresenta mais uma vez a artilharia pesada sobre os adversários. Entram em cena Alex Mineiro e Kleber. Juntos, eles marcaram 34 gols no Campeonato Brasileiro do ano passado. Kleber foi além, balançou a rede 50 vezes na última temporada. O que faz do Atlético um time de artilheiros? Um time que independe da estratégia de técnicos, da mentalidade de dirigentes para ser naturalmente ofensivo. A base fundamental do Atlético ser um time ofensivo é que a característica dos jogadores que têm formado os últimos plantéis do Atlético, né, começando acho que com Assis e Washington, depois Lucas, Kleber, teve aquele quadrado mágico com Kelly, Adriano, são características de jogadores ofensivos. E qualquer treinador que vem trabalhar no Atlético acaba usando a característica desses jogadores, porque eu acho que todo treinador trabalha assim, você procura tirar o melhor do que o jogador pode dar. E como esses jogadores têm de melhor a característica agressiva, né, de ofensividade, o Atlético tem se tornado já, de alguns anos para cá, um time bastante agressivo. A filosofia de jogo do Atlético, quem decide é a torcida. O Atlético é muito parecido com o Corinthians. É muito difícil você fazer um esquema e o Corinthians ficar atrás. Os próprios jogadores se soltam de repente, a torcida vai inflamando. E o Atlético sempre foi um time agressivo, um time de ir para cima. Artilheiros que sempre tiveram um palco para brilhar. O nome oficial da Baixada era Estádio Joaquim Américo, homenagem ao então presidente do Internacional. Construído no início do século, no bairro Água Verde, abrigou os jogos do primeiro campeonato paranaense, disputado em 1915. A Baixada sofreu diversas transformações, mas sem nunca perder a fama de caldeirão. Em 94, fora totalmente reformada. Cara nova que teve pouco tempo de vida. Em 97, decidiu-se pela demolição do estádio para ali ser erguida uma arena, a mais moderna da América do Sul. Em 1 ano e meio, nasceu a Arena da Baixada. 32 mil lugares, que quando estão preenchidos, causam medo no adversário. Um caldeirão que foi de extrema importância na campanha do time no último Campeonato Brasileiro. Em toda a primeira fase, a equipe foi derrotada apenas uma vez dentro de casa, para o Fluminense. O Atlético foi o segundo time mais bem classificado. Ficou atrás apenas do São Caetano, posição que o deixou com a vantagem do empate e também de disputar em casa as quartas de final. Adversário, São Paulo. Não foi um jogo fácil. Vitória de 3-2, garantida por Alex Mineiro, atacante que faria a maior diferença na reta final da competição. Semifinal. Novamente o rubro-negro recebe na Baixada o único que foi capaz de vencê-lo na arena. O Fluminense deu trabalho, mas não conseguiu parar o melhor ataque do brasileiro e tampouco Alex Mineiro. O artilheiro come quieto, marcou 3 vezes. Atlético 3, Fluminense 2. Pela primeira vez em 77 anos de história, o Atlético jogaria uma final de campeonato brasileiro da primeira divisão. Era a chance de entrar para a galeria dos campeões e, mais que isso, alcançar o arquirrival Coritiba, campeão em 85. Estrelinha vai vindo? Vai vir com certeza. Semana que vem estou comprando uma nova camisa, agora já com a estrela, né? Estrela campeão brasileiro aí. Torcendo contra o Atlético. Contra o Atlético. Secou muito, não? Mas claro,
Não funcionou direito? Não funcionou. Mas tem uma segunda chance. Ah, mas com certeza, né? A favor ou contra, a verdade é que Curitiba estava mobilizada na final. O que representaria a estrela de campeão para o Atlético. Vai significar uma coisa fantástica, cara. É como significou o Furacão. Esse time, se for campeão brasileiro, sem dúvida nenhuma, nós vamos encontrar uma referência para lembrá-lo para o resto da história do clube. Eu acho que seria o reconhecimento por tudo aquilo que o Atlético vem buscando nesses anos. Porque eu acho que alguns times que na teoria são considerados pequenos, hoje têm uma estrutura de trabalho de fazer inveja, de repente, até alguns times grandes. Né? Mais particularmente o Atlético dá uma condição de trabalho excepcional para o profissional que vem trabalhar aqui. Tem um estádio da melhor qualidade, que dá conforto ao torcedor com toda a infraestrutura. Tem um CT que é reconhecido talvez como o melhor centro de treinamento do Brasil. Né? Tem uma estrutura de administração muito boa. O time, como nós estávamos falando, vem buscando já há algum tempo e ficando fora, às vezes por detalhes, né? Chegando nas oitavas, chegando na semi. E vem buscando esse reconhecimento há muito tempo. A decisão seria contra outra equipe considerada pequena, mas que chegava pela segunda vez consecutiva a uma decisão nacional. Para estar ali, o São Caetano de Jair Pisserni também passou sobre fortes adversários nas fases decisivas. Empatou com o Bahia e venceu o Atlético Mineiro. Como prêmio pela melhor campanha na fase classificatória, o azulão tinha a vantagem de jogar pelo empate e também de disputar a segunda partida em casa. Chegou o grande dia, o primeiro jogo da final, arena lotada. Um duelo entre os dois melhores ataques não poderia terminar em outra coisa, senão em gols. E muitos. Foram 6. Vitória por 4-2 do Atlético. Alex Mineiro marcou neste domingo, 16 de dezembro, mais 2 gols. E somou 16 na corrida pela artilharia do time, liderada por Kleber, com 17. E que neste dia estava fora do time, cumprindo suspensão. O Atlético havia revertido e aumentado a vantagem. Iria agora para São Caetano do Sul, podendo perder por até 1 gol de diferença, que ainda assim ficaria com o título. A semana que antecedeu o 23 de dezembro foi longa. O cansaço de toda uma temporada caía sobre o time. É desgastante, você vem de um campeonato competitivo, como é o Campeonato Brasileiro, você jogar 24 vezes, 27 vezes, você vai se cansando, então é hora da gente se poupar aí, treinar só o necessário para que no jogo você esteja inteiro. Nós estamos até diminuindo já um pouco a intensidade dos treinamentos aí, professor, para realmente guardar as energias pro jogo, mas na hora que a gente vem treinar, pelo menos o que a gente vai fazer, que é pouco, a gente tem que fazer bem feito. Enfim, o fim. Foi um domingo quente e com chuva na cidade do ABC Paulista. No acanhado Anacleto Campanella, pouco mais de 25 mil pessoas se espremeram para acompanhar a decisão. O que se viu, nada lembrou os dois times que mais gols fizeram na competição. O primeiro tempo foi morno, sem grandes lances e de muito nervosismo. Mesmo precisando da vitória, São Caetano não esboçou muita reação. Aos poucos foi deixando o Atlético ganhar espaço e, por fim, o golpe de misericórdia rubro-negro. Pelos pés dele, mais uma vez, Alex Mineiro. O time paranaense marcou o gol da vitória. 1-0. Atlético, campeão brasileiro de 2001. Que digam que esta foi uma final entre pequenos, que o torneio mais importante do calendário brasileiro foi decidido no Estádio Nanico, com um público pequeno. Mas ninguém pode negar que São Caetano e Atlético Paranaense provaram que, para a alegria de quem realmente encara o futebol como uma paixão, não são necessários grandes patrocinadores, estrelas com salários milionários ou dirigentes que se julgam mais espertos que os outros. Precisa-se apenas de talento, vontade de vencer primeiro no campo, depois na vida. Pois assim é, e sempre foi a vida dentro de um campo de futebol. Feliz pela vitória, pela grande jogada, pelo talento, pelo gol. Parabéns ao Atlético Paranaense, primeiro campeão brasileiro do milênio. Um milênio, aliás, que esperamos que seja de alegrias, não só no futebol,
mas em todos os esportes.